Boa tarde a todos. Mais uma reunião com o nosso convidado especial, Roberto Martins. Prazer, Roberto. Obrigado. Estar aqui presente. E mês que vem nós temos também a Vanessa do Orquídicas. Então fica de olho no grupo. Quem não se associou, se associe que dá tempo. Para os associados a gente tem bastante novidades. Este ano a gente está buscando fazer uma nota diferente. E para começar, a gente tem aqui a presença do nosso ilustre, famoso. Opa, obrigado por tudo. E próximo mês de junho, tem a exposição de Rio Claro. Inclusive, eu estava conversando com o Roberto, e o Roberto vai estar presente no sábado. Então, a gente pode marcar também de irmos de fazer uma excursão ou vamos de carro, divide as despesas e pode estar contribuindo também nessa palestra, né? O que você vai falar lá, Roberto? Lá, normalmente, a gente fala sobre cultivo de uma forma geral, né? Então, fala sobre vários outros tipos de plantas, né? A gente acaba falando de cultivo, principalmente para o dia a dia, né? As dicas de cultivo ali do dia a dia de vários gêneros, várias espécies, né? Então, é muito mais abrangente, né? E que dia que vai ser? Vai ser no final de junho? Vai ser dia... 29, eu acho. 29? 28. 28. Que é aniversário da cidade, né? Isso, aniversário da cidade, aí já... Cidade, isso. Mas a gente coloca no grupo de YouTube. Roberto. Tá joia? Boa tarde, gente. Obrigado, Silvana, por tudo aí, pelo convite. A gente está participando aqui mais uma vez com vocês. Bom, pessoal, a gente vai falar um pouquinho sobre Phalaenopsis, né? Então, acredito que a maioria de vocês aí já conhece, já cultiva, né? Mas a Silvana pediu para mim falar um pouquinho mais ali, com a gente tentar focar um pouco mais com relação às espécies, né? Então, não tanto falando mais de híbrido, mas focar um pouco mais em espécies. Aqui hoje, quem de vocês que já cultiva Phalaenopsis? Então, a maioria aí já cultiva. Mas você sabia que o grande problema é esse, né? O cultivo da Phalaenopsis, ela não é uma planta difícil, como orquídea, né? As orquídeas, elas são teimosas, elas não morrem, não tem jeito. A gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, às vezes prestar um pouco de atenção, conversar um pouco com elas, saber o que elas gostam, o que elas não gostam, né? Porque, na maioria das vezes, a orquídea, ela conversa com a gente, ela fala pra gente o que ela está gostando, o que ela não está gostando, só que muitas vezes a gente não presta atenção o suficiente nela para saber o que ela está gostando, o que ela não está gostando. E ali a gente muitas vezes acaba persistindo no erro, né? E isso que acaba acontecendo, chega uma hora que ela não tem mais força para lutar sozinha, ela precisa da nossa ajuda. E aí é onde que ela acaba definhando e a gente acaba perdendo a orquídea. E as Phalaenopsis não são diferentes, elas são da mesma forma, são plantas duras, elas são lutadoras, e é muito difícil aí a gente, se a gente conseguir manter pelo menos uma linha ali de cultivo, a gente não tem muito problema com elas, tá? Bom, vamos falar um pouco, de uma forma geral, de uma forma abrangente, um pouco mais sobre o que são as Phalaenopsis, porque aí pelo menos a gente entender um pouquinho mais com relação a isso, tá? Bom, essa daqui, ó, todas essas flores que a gente já for mostrando aqui, vai aparecer em cada slide, vai aparecer uma flor, a gente vai ter o nome aqui da Phalaenopsis qual que é, e essas são as flores, são plantas da minha coleção, tá? Então só para a gente ir mostrando aí a variedade que a gente tem também de espécies de Phalaenopsis, tá? Bom, por que a orquídea é diferente de outras plantas? Vocês sabem dizer qual que é a diferença? Vocês têm uma ideia do que é a diferença que a orquídea tem de um lírio de uma outra flor? Vocês sabem qual que é? Bom, deixa eu mostrar para vocês aqui. A minha esposa fala que eu não guardo flor para ela e eu acabo tirando para mostrar para vocês. Então essa daqui, olha, é uma orquídea, né? Então é uma Phalaenopsis, essa daqui é uma Phalaenopsis tetraspe.
Então, normalmente, como que as orquídeas, como é composta a flor das orquídeas, né? Então, ela tem aqui 3 sépalas, que são essas que ficam aqui, essas duas de baixo e a de cima, elas são chamadas de sépalas. Essas duas intermediárias e essa da frente, essas duas são as pétalas, essa também é uma pétala, que ela é adaptada, então ela tem o nome de labelo, né? E qual que é a função delas? As sépalas, né, na verdade, elas protegem justamente o labelo, né? Então elas fazem a proteção da flor, então elas protegem a flor. Aqui a gente tem a coluna, né? E aqui a gente tem esse labelo modificado. Para que ele serve? Para justamente atrair o inseto e quando ele vier, ser um lugar para ele pousar, o inseto pousar. Então ele pousa, ele entra aqui na flor para tentar se alimentar, tentar pegar o néctar. Quando ele sai, ele bate aqui nessa parte de cima. Essa parte de cima aqui, ela tem a capa da antera e aqui a gente tem, normalmente, ó, ela já bateu na hora que eu estou saindo, ela já sai na Phalaenopsis, ó. Deixa eu só tirar a capa da antera. Aqui, ó, tem o pólen. É algo bem pequenininho, ó. Ele é amarelinho. Ó, como que ele é. Esse é o pólen. Então o inseto saiu, ele já vai com esse pólen carregado com ele. Quando ele vai visitar uma outra orquídea, ele pousa aqui novamente, vai até o final e quando ele sai, essa parte aqui é a coluna. Aí ele tem, aqui tem uma depressão que é onde que, na hora que ele sai, ele bate e aqui gruda e está feita a polinização da orquídea. Então a grande diferença está justamente nesse órgão aqui, nessa coluna, que todas as orquídeas têm essa coluna, que é o aparelho reprodutor masculino e o feminino em uma mesma peça. Então isso é o que diferencia as orquídeas, isso que faz que uma orquídea seja uma orquídea, né? Então só para mostrar para vocês melhor, ó, então vamos tirar aqui, olha, tirar primeiro as 3 sépalas. Aí fica as pétalas, tirar a pétala principal, tirar a outra e tirar o labelo. E é isso daqui, essa peça, que é a coluna, que é o que faz a orquídea ser uma orquídea. Então tem a antera na parte da frente, tem o estigma aqui, e essa parte que fica aqui de trás é o ovário. É aqui onde que as sementes vão se desenvolver. Então é essa pecinha aqui, essa parte é o aparelho reprodutor que faz com que uma orquídea seja uma orquídea. E toda orquídea tem isso, desde uma catleia até uma micro-orquídea, uma pabistiela, todas elas têm esse mesmo desenho. Tá ok, gente? Então agora a gente já sabe o que é uma orquídea e por que é uma orquídea é uma orquídea, né? Bom, as Phalaenopsis, né, na verdade, é um gênero que ele foi descrito, né, foi classificado em 1825. E a espécie tipo é a Phalaenopsis amabilis. Essa florzona branca, grande, né, que a gente tem, é uma das maiores. Ela tem mais de 10 centímetros. É uma flor enorme, é uma das maiores orquídeas, né, do gênero Phalaenopsis. Ela tem aproximadamente 10 centímetros de largura ou até mais. E ela normalmente é utilizada para fazer hibridação. Então esses híbridos grandes de flores brancas que a gente vê normalmente à venda, a matriz normalmente é a Phalaenopsis amabilis, né? E o nome Phalaenopsis, o que ele significa? Phalaenopsis, ele é um conjunto de 2 palavras, né? A palavra phalaina e a ópsis. Phalaina é uma espécie de mariposa. E ópsis significa que ela tem a aparência. Então, Phalaenopsis é uma orquídea com aparência de mariposa, né? Então é parecido com uma mariposa ou ela tem a aparência de mariposa. Então normalmente se chama também as Phalaenopsis de orquídea mariposa. Tá ok? Elas, da onde que elas são? O natural delas, né? Elas são nativas de onde? Da Índia, da Ásia, aqui a Oceania, e elas chegam até a Austrália. Então essa é a faixa, né? Chega até o Japão também, né? Tem algumas espécies que ocorrem no Japão. Então elas são naturais dessa região,
Tá? Só que também aqui no Panamá ela foi introduzida pelo homem. Então hoje ela aparece na natureza também, mas é uma planta que lá ela foi introduzida pelo homem. Então aqui elas são nativas e aqui ela é introduzida pelo homem. São cerca de 80 espécies entre os híbridos naturais. Não sei se vocês têm esse conhecimento, mas o híbrido natural, o que é? O cruzamento de duas espécies que ocorre na natureza. O híbrido natural ele também é considerado uma espécie. Tá? Na classificação, ele é colocado como uma espécie também. Então a gente tem a Phalaenopsis intermédia. Quando a gente lê o nome dela, Phalaenopsis tem um X e depois tem intermédia. Quando esse X for pequenininho, significa que ela é um híbrido natural. Então esse híbrido natural é considerado espécie também. Tá? Então, são cerca de 80 espécies e hoje, alguns gêneros que eram separados de Phalaenopsis, que nem as Dorites pulcherrima, Sidirea japônica, Higróquilos, difformis, que eles antes eram fora de Phalaenopsis, hoje eles estão dentro do gênero Phalaenopsis também. Então, Phalaenopsis pulcherrima, a Sidirea, que agora é Phalaenopsis japônica, e também o Higróquilos, que é o Higróquilos, que agora é Phalaenopsis difformis. Então todos esses agora estão englobados no gênero Phalaenopsis. A Tailândia, ela é um expoente de Phalaenopsis porque eles foram os primeiros a vender para o mundo, começar a distribuição, ou porque tem mais planta lá? Na verdade, a Tailândia, Taiwan, eles são um gênero de distribuição de plantas para a Europa e para a América, né? Então lá eles produzem com grande quantidade tanto orquídeas como outras plantas. Então eles acabam sendo esse centro de exportação, principalmente para a Europa. Mais uma referência comercial. Isso, é muito mais uma referência comercial. Então lá tem muitos orquidários ou também gardens, né, que reproduzem tantas orquídeas como essas folhagens que hoje a gente tem. Então, de tudo. Lá hoje eles têm, hoje é a referência. Para a Europa, a referência é justamente Taiwan. E hoje, para o Brasil, a gente já, todas essas vandas, Phalaenopsis, essas plantas que são exportadas, que a gente traz para o Brasil, normalmente vêm através de Taiwan. Tá? Só que o que acontece hoje no Brasil, a gente tem uma restrição para trazer espécies de fora. Então tem algumas Phalaenopsis, vandas que a gente consegue trazer. Caso contrário, hoje a gente não está conseguindo trazer mais. A legislação está proibindo isso. Tá? Então, por isso que hoje a gente está começando a reproduzir plantas aqui no Brasil. Porque antigamente você não tinha essa necessidade, agora a gente está começando a ter essa necessidade. Mas é justamente isso, eles são centro produtores. Tá, né? O pessoal fala muito, a Phalaenopsis vem da Tailândia. Não. Na verdade, Tailândia ela tem poucas espécies. Né? É muito mais nas Filipinas. Essa região aqui, olha, nas ilhas, essa região aqui ela é muito rica, né? Você pega Bornéu, você pega as Filipinas aqui de uma forma geral, ela é muito rica em Phalaenopsis, muito rica, não só em Phalaenopsis, como outros gêneros também. É muito rico mesmo, muito rico mesmo. Então é mais uma referência comercial mesmo. Tá? Bom, algumas outras informações. As Phalaenopsis, elas são monopodiais. O que é monopodial? Ela tem seria... Deixa eu mostrar aqui para vocês. Deixa eu ver se tem alguma... Você tem uma catleia ali? Acho que tem ali uma catleia tua. Tem da Marlene. Ah, tá. Mas ele não vai desplantar desse jeito, não. Tem o Sophronitis aqui. Pode pegar o Sophronitis aqui. Pode ser. Tá vendo? Tá vendo, hein? O preço bom que eu levo. Então, as orquídeas elas são divididas em dois grupos: as simpodiais
e as monopodiais, tá? O que são as simpodiais? Ela tem um rizoma, né? Então é como se fosse assim um tronco principal, e aí a cada nascimento de um bulbo vai saindo um bulbo para frente. Então ela é simpodial. Qualquer local que eu cortar aqui, ela vai continuar se desenvolvendo. Então ela tem um bulbo, depois sai um outro bulbo e vai saindo assim por diante. Isso é o caso das catleias, caso das sofronites, bulbofilo. Então sai aquele rizoma, depois sai um bulbo, sai outro rizoma, sai um bulbo. Algumas plantas o rizoma é bem curtinho, como em Pleurothales, Anatales é bem curtinho, e outros é bem longo, que nem nos bulbofilos. Mas é um rizoma, e todos eles são considerados simpodiais. No caso das Phalaenopsis, ela é monopodial. Ela tem um tronco principal, olha, tem esse tronco principal aqui, e daqui ela não faz divisão, ela não sai um outro tronco daqui da frente. Ela não sai, ela só vai crescendo para cima, né? Teoricamente crescendo para cima, né? Então ele vai crescendo dessa forma. Então ele tem esse caule principal aqui. Então isso é monopodial. Isso é Phalaenopsis, isso são Vandas, Erides, então vários outros gêneros que são monopodiais. Normalmente a gente fala que são Vandáceas, né? Mas Vandáceas é um termo errado para a gente utilizar. O correto são monopodiais, tá ok? Então a Phalaenopsis também é uma monopodial. E também, né, normalmente elas são epífitas. Então o que é epífita? Que ela cresce em árvores, ok? Alguns gêneros como a Dorotis ou Dorotis pulcherrima, e também tem algumas equestres, elas são terrestres, mas isso não significa que ela cresça na terra, ela cresce no foliço, naquela matéria orgânica que cai, então folhas, galhos que vai fazendo aquele foliço na mata, ela cresce ali. Tá? Ela se desenvolve ali. Então são poucos gêneros, praticamente só o gênero Dorites, e se eu não me engano também algumas equestres, que elas crescem, têm hábito terrestre. As outras todas, Phalaenopsis, elas são epífitas, então elas crescem e se desenvolvem em árvores. Normalmente as Phalaenopsis, elas são de regiões quentes, né? Então isso é um grande problema para a gente quando a gente fala de espécies. O híbrido, normalmente, ele tem uma adaptabilidade muito maior, mas as espécies, a adaptabilidade dela é menor. Então elas gostam de clima quente e de baixa altitude. Poucas espécies se desenvolvem acima dos 500 metros de altitude, né, 500 metros acima do nível do mar. A grande maioria fica em torno de 200, 300, 400, poucas são acima disso. Tem algumas exceções, né? No caso da Pariche, da Ronguinense, elas já são de 800 metros de altitude, um pouquinho mais. Mas a grande maioria são de baixa altitude. E a temperatura, elas gostam de temperatura quente, entre 20 e 35 graus. Então isso é uma coisa bem que a gente precisa prestar um pouco de atenção, principalmente quando chega o inverno. Quando a gente chega o inverno aqui no Brasil, a gente tem que tomar um pouco de cuidado para evitar molhar naqueles dias mais frios, que a gente normalmente faz o seguinte: vou regar de 2 em 2 dias, ou de 3 em 3 dias, uma vez por semana, depende de como vocês cultivam as suas plantas, e aí chega numa época que é muito frio, a temperatura vai baixar dos 12 graus, vai ficar abaixo dos 12 graus. Se você molhar, você vai ter um problema que ela pode ter fungo, ou a água se acumular nessa parte aqui, olha, nessa parte de cima da orquídea. E quando acumula água aqui na parte de cima e esfria, normalmente ela é atacada por fungo, e ele vai até o rizoma, até a parte aqui de baixo, onde que tem a gema. E aí o que acaba acontecendo? Essa orquídea morre, né? E esse é um grande problema que a gente tem que ter, principalmente aqui no Brasil no inverno. E outra coisa, hoje no Brasil, principalmente aqui em São Paulo, antigamente 30 graus era quente.
né? Hoje a temperatura já está passando muito disso, 35, 36, 37, 38 graus, a gente já sabe que já chegou até acima disso, então também tem que tomar um pouco de cuidado. Quando vai esquentar demais ou está muito quente, a gente tem que tomar um pouco de cuidado na hora de regar as orquídeas, principalmente evitar regar na parte da manhã, se possível à tarde. Por quê? Quando a gente rega de manhã e ela está molhada e vem esse sol, que hoje, principalmente no verão, 6 horas da manhã, o sol já está castigando, já está muito forte a incidência solar. E se ela está molhada, acaba cozinhando a planta e principalmente se ficar água aqui acumulada também. Quando vem essa água, essa temperatura muito alta e a planta toma esquenta demais, ela acaba cozinhando aqui dentro também e ela acaba morrendo também. Então, principalmente nesses dias mais quentes, principalmente para Phalaenopsis, procure regá-las na parte da tarde. Tá? Então, o que eu faço? Quando está muito quente, eu rego na parte da tarde. Quando é muito frio, eu rego na parte da manhã. Porque aí ela tem até o dia todo para poder secar e quando a noite vier, ela já está seca. Quando eu precisar regar. Então, é algumas coisas que a gente faz dessa forma com Phalaenopsis para a gente evitar alguns tipos de problema. Então, o cuidado que a gente tem que ter, principalmente aqui em São Paulo, que a gente está tendo essas variações muito grandes de temperatura. Pode, deve. Eu enxugo o centro das Phalaenopsis com um algodãozinho, senão fica cotonete. Sim. Quando a gente tem... Isso, quando a gente tem poucas plantas, a gente consegue fazer isso. Quando a gente já tem uma quantidade maior, já fica um pouco mais difícil. Agora, uma coisa que você falou ajuda bastante também. Nas Phalaenopsis, se você... Porque a gente cultiva Phalaenopsis dessa forma, né? Todo mundo planta e cultiva dessa forma. Mas na natureza ela é assim. Justamente para não acumular água. Então, se a gente tiver como cultivar elas de uma forma, o vaso um pouco inclinado, para que ela não acumule água aqui também, é uma ótima alternativa. Tá? As plantas que eu tenho normalmente, essas que ficam penduradas, normalmente elas ficam levemente inclinadas. Você pode ver como que ela cresce para frente, ela está crescendo toda para frente, porque esse vaso ele fica pendurado. Então eu coloco um arame aqui por trás e ele fica pendurado e ele fica assim, ó. Ele fica dessa forma. Então aqui não acumula água de forma nenhuma. Então é assim que eu cultivo essas Phalaenopsis. Deixa eu até mostrar aqui como é que eu faço, só para vocês terem uma ideia. Já que a gente está dando dica de uma forma geral, eu pego normalmente esses tutores, então esses arames assim, dessa forma. Faço isso, ó, dou uma entortadinha aqui, então ele fica dessa forma, faz um gancho. E aí eu pego aqui, ó. Ó, tá preso. Aí aqui, ó, eu faço um outro gancho. E aqui, ó, ela tá pendurada. Ah, eu quero que ela fique um pouquinho mais inclinada, eu entorto um pouquinho aqui, ó. Pronto, eu consigo pendurar todas as minhas orquídeas dessa forma. Aí o que eu faço? Eu penduro uma dessa forma, a outra que vai ficar aqui do lado dela, eu não faço desse mesmo tamanho, dessa mesma medida. Eu coloco uns 30 centímetros para baixo. Então vai intercalando, uma fica mais no alto, outra fica mais no baixo. Aí depois, quando vier a próxima, tem uma distância aqui. Então ela não fica tomando a luminosidade uma da outra. Então eu faço assim, coloco uma para cá, outra para cá, outra cá, e vou fazendo, distribuindo dessa forma. E ela fica levemente inclinada, não acumula água. Tá ok? Então aí já fica uma dica aí para vocês como é que eu cultivo as minhas Phalaenopsis. Bom, então é isso. E as Phalaenopsis também elas são divididas em dois grupos. Tem as plantas de porte médio, né? Então normalmente a gente chama de plantas médias, né? Então Phalaenopsis speciosa, amboinense, que são essas daqui, ó. Essas daqui são consideradas orquídeas médias, né? Ou Phalaenopsis médias, né? E aí a gente tem também as de pequeno porte, ou seja, as miniaturas, né? Então a gente tem essas daqui, olha. A deliciosa, a Aloe, e também essa daqui,
que eu gosto de mostrar para vocês. É uma das menores Phalaenopsis que eu conheço. Tá? Essa daqui é a Mirabilis. Se vocês quiserem dar uma olhada, passar para o pessoal dar uma olhada. Essa é uma das menores que eu conheço. Essa é a Phalaenopsis mirabilis. É uma espécie, é uma planta adulta, vocês vejam, está florida. E o porte dela é desse tamanho. Essa? Aquela menorzinha. Ah, essa daqui é a deliciosa. O que é legal, ó, ela também está cultivada numa placa plástica. Pode pegar, pode passar para o pessoal dar uma olhada. Então você tem as espécies médias e tem as espécies de pequeno porte. Tá joia? São muito delicadas, né? São muito pequenininhas, né? Então tem a beleza aí das miniaturas também, né? Essa daqui também, a Finley é uma espécie muito bacana também, muito colorida. Tem foto dela depois para mostrar para vocês. Bom, falando um pouquinho mais só para a gente terminar aí com relação aos Phalaenopsis. Normalmente as folhas das Phalaenopsis, elas são folhas mais largas, né? Olha, então são folhas largas. Elas são bem carnudas, tem uma substância muito grande e normalmente elas estão de 4 a 5 folhas. Podem chegar até 10 folhas, mas não, normalmente é 4, 5 folhas, 3 folhas. Isso é o normal de Phalaenopsis. Elas não ficam com muitas folhas. São poucas espécies que têm muitas folhas, né? Nas espécies maiores, a inflorescência tipo amabilis, né, como a gente falou, a amabilis, ela fica normalmente, a haste floral fica desse tamanho, fica enorme. E se você não cortar, ela continua florescendo. Então toda vez que eu faço? Ela floresce, quando ela termina a floração, que eu vejo que ela dá uma adormecida, eu já vou lá e corto. Porque senão, hoje eu tenho uma amabilis que eu não cortei o ano passado, a haste floral dela. A haste floral dela está com quase 1 metro. Eu só estou esperando cair a última flor para eu poder cortar. Porque senão a haste, ela fica florescendo o tempo inteiro, o ano inteiro. Ela não para de florescer. Por isso que ela é muito utilizada para hibridação. Por causa dessa floração longa dela. Né? E flores também podem ter menos de 1 centímetro, como vocês estão vendo aí. A amabilis tem aproximadamente aí 10 centímetros. Tá ok? Uma curiosidade, né? Normalmente isso acontece com algumas espécies de Phalaenopsis também. Logo depois da polinização, então normalmente quando acontece a polinização em algumas orquídeas, normalmente as pétalas e as sépalas secam, né? E ela forma a cápsula. Nas Phalaenopsis, algumas Phalaenopsis não. A flor, ela acaba assumindo uma coloração esverdeada e ela continua, as pétalas e as sépalas continuam, ela fica com essa coloração esverdeada e ela também acaba ajudando a orquídea na fotossíntese também. Então isso também acontece no caso de algumas Phalaenopsis, tá ok? Principalmente no caso da violácea, que é essa daqui, né? A Phalaenopsis violácea, que é essa daqui. Parece com a belina, né? Aquela... É muito parecido, elas são muito próximas. Na verdade, a Phalaenopsis violácea, antigamente ela era Phalaenopsis violácea, a normal, e tinha a Phalaenopsis violácea variedade belina. E morreu? Tadinha. Então, e é muito bonita. E a variedade belina depois foi separada, né? Então ficou a variedade Phalaenopsis violácea e ficou a Phalaenopsis belina. Mas antigamente a belina era uma variedade de violácea. Tá? As raízes da Phalaenopsis também possuem estrutura radicular especializada, são chamados pneumatoides, que permitem a realização de trocas gasosas das raízes que são fotossintéticas, ou seja, elas fazem fotossíntese também. Então, por isso que eu particularmente prefiro cultivar em vasos transparentes as Phalaenopsis, porque elas também auxiliam na fotossíntese e na ajuda para plantas poder se desenvolver. Né? Então, vocês vejam aqui, olha, essa planta aqui, ó, ela foi trocada, o vaso dela já tem aproximadamente uns 3 meses. E ó como que ela tá, ó. Já está a raiz se desenvolvendo e a cor bem verde da raiz. Então isso significa que ela está fazendo a fotossíntese também. Essa daqui já está trocada já faz muito tempo. Olha como é que está a quantidade de raízes que ela tem, tanto dentro quanto fora do vaso. Bom, agora vamos falar de cultivo.
né? Então, vamos lá. Os 5 principais pontos que eu vejo no cultivo. Primeiro deles, luminosidade. O segundo, a umidade. Terceiro, ventilação, temperatura e adubação. Em cima disso, gente, eu já vou aproveitar que a gente está aqui e já vou fazer um replante também de uma orquídea, tanto no vaso quanto na madeira, para mostrar para vocês como é que eu faço, como que a gente faz esse plantio, tá? Então vamos lá, mas vamos falando aqui de cada coisa, né? Normalmente a gente fala muito de luminosidade para Phalaenopsis, né? E o pessoal fala assim, mas Phalaenopsis é uma planta que a gente cultiva em sombra, ela não precisa de muita luz ou coisas desse tipo. Tome um pouco de cuidado com isso, tá, gente? Quando a gente entra em espécies, principalmente nas espécies, e também no caso dos híbridos, toda Phalaenopsis precisa de luz. Pouca ou muita luz, mas elas precisam de luz. Se elas tiverem pouca luminosidade, elas não florescem, elas só crescem, ficam bonitas, as folhas ficam lindas, mas ela não floresce. Ou a floração dela é muito pequena, então elas precisam de luz. Normalmente é uma luz filtrada, porque as Phalaenopsis, elas se desenvolvem dentro da mata, né? Então dentro da mata ela tem a proteção da copa das árvores. Então o que ela tem? Ela só tem um pouco de luminosidade certas horas do dia, principalmente na parte da manhã. Normalmente as orquídeas elas procuram a luz da manhã nas matas. Então onde que tem a luz da manhã é ali onde que ela fica e ela se desenvolve. Então elas precisam de um pouco de luz também, senão elas não se desenvolvem, senão elas não têm uma boa floração, né? Então esse é um cuidado que a gente precisa ter. Essa planta aqui, tá? Vamos falar um pouquinho de cultivo. Essa daqui é uma Phalaenopsis que eu tenho cultivado lá em casa, na varanda de casa, tá? Eu quero que vocês deem uma olhada nessa orquídea e me digam o que vocês acham dela. Se ela está bem, se ela não está bem. O que vocês acham dela? Pode pegar, ela não morde, não tem medo, não tenha medo, porque a gente às vezes fica com medo de mexer na orquídea, que ela vai quebrar a raiz, não vai quebrar a raiz. Elas são bem resistentes. Eu quero que vocês me digam e me falem alguma coisa que está errada nessa orquídea. O que vocês acham? O que vocês podem me dizer dela? Ela está faltando sol, as folhas novas estão vivas. Raiz maravilhoso. Está faltando água na raiz. Sombra? Muita sombra? As raízes estão saudáveis, então... Está se desenvolvendo, né? O verde dela tá bom, porque não tá aquele verde escuro. Verde escuro, justo. Isso é legal. Boa observação. Então, eu diria que ela está saudável. ela está saudável. E aí uma coisa que eu gostaria que vocês observassem é essa mancha que ela tem na folha. Vocês sabem o que é isso daí? É uma queimadura de sol. Porque o sol, de repente a gente coloca uma planta aqui, nessa posição hoje, vou colocar a planta nessa posição hoje. A terra, né, ela se mexe, né, ela vai mudando o ângulo dela, de inclinação. Então o raio solar, às vezes, no inverno, aqui não bate sol, mas quando chega no verão, pela mudança do eixo da terra, aqui vai bater sol. Então a gente tem que fazer essa observação. E essa planta ocorreu exatamente isso. No inverno, ela fica no lugar que ela está ótima a luminosidade dela, mas quando vem o verão, bate sol. E o ano passado, eu demorei para mudar ela de lugar. O que aconteceu? Queimou essa folha dela. Então essa é uma queimadura de sol. Ah, Roberto, mas o que dá para fazer? Ali nada. Queimou, não tem mais o que fazer. Por estética, se você quiser, você pode cortar aquela folha, cortar parte daquela folha. Prejudica a planta do jeito que ela está ali? Não, de forma nenhuma. Ela já cicatrizou, não tem nenhum problema. Mas essa marca vai ficar para sempre, tá? Então queimadura de sol não tem o que a gente fazer, né?
Como foi observado, né, a questão também do verde, o colorido dela está um colorido bonito, então esse verde que a gente tem que buscar nas nossas Phalaenopsis, exceto algumas espécies, tem algumas espécies que a cor é muito escura mesmo, tipo a Ronginense, ela é bem escura, né? Mas a gente tem que procurar esse colorido ou essa cor nas Phalaenopsis, tirando também a Parish e a Gigante, que a Parish e a Gigante ela tem uma cor meio azulada, ela é um verde mais claro, é um verde um pouco azulado. Como essa daqui, ó, essa daqui é a Maliponense, ó. Esse colorido mais escuro é normal para essa espécie. Então a gente também tem que tomar um pouco de cuidado com isso. Não adianta eu colocar ela mais no sol que ela não vai ficar mais clara. Ela é dessa cor mesmo. Então a gente tem que conhecer bem as espécies. Você ia perguntar? No caso ali, se cortasse para não se apareça a planta, cortasse a folha, como dá? Olha, precisa, não precisa. Caso queira cortar por uma questão de estética, você pode cortar, tá? Aí quais são os cuidados que a gente tem que ter? Então vamos fazer uma limpeza nela geral, só para a gente poder fazer. Olha, vocês vejam, aqui as raízes estão todas saudáveis. Aqui a gente tem algumas raízes que estão mortas, algumas pontas que já estão mortas. O que a gente vai fazer? Vamos cortar, porque não vai ter mais função para a planta. Então, ó, como ela está aqui, ó, já está morta, então não tem o contato com o floema da planta, né, com o sangue da planta. Então aqui é só cortar a ponta das raízes mortas, ó. A gente pega nela, ó, a gente já sente, ó, tem uma parte durinha, essa parte durinha ela está viva, ó, que essa parte mole já era, ó. Então eu corto aqui, ó. E aqui eu não tenho necessidade de esterilização, porque está morta, eu não tenho contato com a orquídea, com a raiz da orquídea, com o sangue da orquídea, com o floema. Então aqui, ó, tá seco, ó, até aqui, ó. Então aqui eu corto, ó. Pronto. As outras raízes estão todas vivas. Roberto, como seu nome é? Edson, como o Edson falou, Roberto, eu quero cortar essa parte aí que tá feia, porque eu não quero tirar essa parte fora. O que eu faria? Vou cortar aqui agora? Não. Tá? Aí eu tenho que pegar essa tesoura aqui, ó, vocês vejam, ela tá preta, para quê? Porque eu passo fogo nela. Então a gente tem que esterilizar. Tá? E normalmente você pode utilizar um maçarico, você pode utilizar a boca do fogão, né? Não tem problema nenhum. Você faz isso primeiro. O que eu gosto de fazer? Eu gosto de esquentar bem, tá? Principalmente por quê? Porque eu já cauterizo a ferida. Porque o que a gente faz? Roberto, eu posso passar canela? Pode. Mas a canela, o que ela faz? É só uma barreira, tá? Porque o pessoal fala normalmente, ela é bactericida. Ela não é bactericida. Ela faz uma barreira só e protege a planta. Então o que eu faço? Eu prefiro cortar e cauterizar. Então aí já não tem nenhum tipo de problema. Ó, vocês vejam, eu gosto de deixar bem vermelho. Oi? Por isso que eu uso uma tesoura separada. Eu não uso a mesma que eu faço o corte. Ó. Ó. Agora com a própria tesoura já cauteriza. Pronto. Tá feito. Então, normalmente é assim que eu faço. Por que é importante a gente ter várias ferramentas? Ó, essa é uma que eu uso para corte. Ela é super afiada. Essa é uma outra que eu uso para cortar arame, plástico, essas outras coisas. E essa daqui é a que eu uso para fazer cauterização. Eu não uso a mesma, senão eu estrago esse corte dessa tesoura. Então eu tenho que usar ferramentas para cada tipo de operação que eu vou fazer no orquidário. Então por isso que é importante a gente ter uma ferramenta adequada para cada coisa que a gente for fazer. Bom, tá aqui agora. O que a gente vai fazer? Vamos replantar ela. Então vamos pôr, ó, o vaso que ela estava era esse vaso.
né? Então esse vaso é um pouquinho maior, né? Vai caber essa orquídea? O que vocês acham? Não. Então tem que ser um vaso bem maior. Agora cabe a orquídea aqui dentro. Então isso que a gente tem que prestar atenção também. Se é proporcional ao tamanho da planta. O vaso ele tem que ser sempre proporcional ao tamanho da planta, da quantidade de raiz que ela tem. Ah, mas eu quero colocar nesse vaso. Eu vou cortar as raízes e colocar nesse vaso. Você está... A parte que é saudável da planta, porque para a gente o que é importante? Essa parte de cima, as folhas, né, as flores, é o que a gente acha que é importante para a gente. Mas para a orquídea, o que é importante? É a raiz. Então a gente tem que conseguir manter essa raiz saudável o máximo possível. Uma coisa que eu sempre comento, a gente não cultiva orquídeas, a gente cultiva raiz, porque o resto quem faz é a planta, não é a gente. Quem cresce folha, faz a floração, é a própria orquídea. E para ela fazer isso, ela precisa ter raiz saudável. Tá? O indício de que a planta está indo bem, que a próxima folha tem que ser maior ou igual à anterior, ou se ela começar a ficar menor, a gente já percebe que está um problema? Aí são vários fatores que podem acontecer. Tá? Se ela estiver ficando menor, você tem que tomar um cuidado que ela não está tendo alimento suficiente. Às vezes a gente precisa ver, às vezes é questão de adubação, e também acontece de algumas plantas, ela dá uma estiolada, ela crescer demais a folha. Isso é falta de luz, e aí não quer dizer que está faltando luz para a planta. Então não quer dizer que a folha sendo maior que a anterior, ela está saudável, está certo. Então, é isso que a gente tem que observar. Se faltar luz, normalmente ela cresce demais. Em algumas orquídeas, quando falta luz, o próximo broto cresce menos. Tá? Então, isso é importante. Então, ele tem que ficar realmente... Vocês viram que essa outra folha estava bem maior. Por quê? Muitas orquídeas... Enquanto ela não fica totalmente velha, ela continua um pequeno crescimento, é menor, mas ela continua, no caso das Phalaenopsis. Então, mesmo que essa folha, ela já está praticamente desenvolvida, ela está menor que essa, mas essa folha vai continuar crescendo. Ela vai ficar num tamanho legal depois, ela vai ficar num tamanho proporcional. Então isso, muitas vezes a gente tem que analisar um pouco isso, nem sempre isso é uma verdade. Tá? A não ser que você cultive a planta no mesmo ambiente há muito tempo, mas que nem a gente pega aqui uma Phalaenopsis que nem essa. Só vocês vejam, o tamanho dessa folha, o tamanho dessa outra folha está menor, mas essa vai continuar crescendo. Então, isso muitas vezes não é uma verdade. É muito análise da planta. Né? Tem que tomar um pouco de cuidado com isso, porque não é 100% verdade. Né? Ela ajuda, mas não é 100% verdade. Tá? Então, vamos lá. Eu gosto de utilizar vasotransparentes, tá? Para Phalaenopsis principalmente. E o que eu faço, tá? Normalmente eu coloco isopor no fundo. Quando é esse tipo de vaso, eu gosto de colocar um pouco de isopor no fundo, para poder dar uma ventilação na raiz. Agora, uma outra coisa bem importante, gente, que a gente tem que prestar um pouco de atenção, é o tipo de substrato que a gente vai colocar aqui. Tá? Mas deixa eu pular aqui mais um slide, só para a gente poder continuar falando a respeito disso. Então, luminosidade. Apesar de precisarem de menor luminosidade, isso não significa que devem ser cultivadas em sombra. Então, tomar um pouco de cuidado com isso. Esse é um erro que normalmente ocorre e as plantas acabam não se desenvolvendo adequadamente. Muitas vezes não florescendo de forma significativa. E às vezes é só simplesmente você dar um pouco mais de luz para elas. Utilizo, no caso das Phalaenopsis, um sombrite com filtração de aproximadamente 70%. Umidade. Né? Antes da gente entrar em umidade, deixa eu mostrar para vocês como é que eu planto essa orquídea. Esse daqui é um substrato que eu normalmente utilizo para as orquídeas. Tá? É um substrato que eu faço uma mistura com ele. Eu utilizo casca de pinos, turfa mais perlita e casca de arroz carbonizado. Utilizo uma proporção de 8 partes de casca de pinos, 2 de casca de arroz carbonizado e 2 de turfa com perlita. O que eu acho interessante desse substrato? Tá? Uma semana, tá? Eu acho que nem isso.
E esse daqui, ela já está plantada há pelo menos uns 2 a 3 anos. Tá? E vocês vejam que o substrato não compactou. Isso que é interessante, porque para Phalaenopsis principalmente, o substrato ele não pode compactar, porque se ele começa a compactar, a orquídea ela sofre demais. E aí muitas vezes você perde a planta sem saber o porquê. É o substrato que não tem ventilação. E está faltando ventilação para ele. Se vocês quiserem dar uma olhada como é que está esse vaso, para vocês verem como é que está o desenvolvimento da planta. Esse foi plantado há mais ou menos 1 semana e esse foi plantado já há aproximadamente uns 3 anos. Hã? Carvão? A casca de arroz carbonizada entra no lugar do carvão. Tá? Bom, vamos lá, para a gente replantar essa planta aqui, olha. O que eu faço? Como ela tem muita raiz, isso é o caso como ela tem muita raiz. Se eu pegar ela e colocar no vaso direto, na hora que ela dobra, ela pode quebrar as raízes. Então o que eu faço? Deixa eu perguntar para você uma coisinha um pouquinho. Quando a gente fala isopor para plantar, eu posso plantar com qualquer isopor? Olha, pode, não tem problema nenhum. Tem problema? Não tem problema nenhum, tá? Que ele é inerte, qualquer tipo de isopor ele é inerte. Ó, eu molho só para poder o quê? Eu não estou lavando aqui a orquídea, tá? Não estou lavando a raiz da planta. Eu só molho para que ela fique mais maleável, para que quando eu coloque no vaso, ó, ela não quebra, ó. Se eu pegasse essa orquídea seca e eu fizesse isso, ó, eu ia quebrar. Quando eu molho, ela fica, ó, eu posso mexer com ela que ela não vai quebrar, tá? Então, aqui esse vaso é um vaso 15, tá? Então agora, o que eu faço? Coloco só um pouquinho de substrato aqui, olha. E aqui eu já coloco a orquídea. Eu vou tentando acomodar as raízes dela de uma forma que fique dentro do vaso. E eu sempre vou tentando fazer de uma forma que ela siga o movimento circular dentro do vaso. Qual que é essa espécie? Essa daqui, na verdade, é um híbrido, tá? Que eu trouxe para mexer, porque as Phalaenopsis eu já tinha mexido em todas as minhas replantadas semana passada. Então eu trouxe esse híbrido. Você planta antes do inverno? Você planta antes do inverno? A hora que for preciso. Né? Só toma um pouco de cuidado naquela semana que está muito frio. Está muito frio. Quando está muito frio, eu evito mexer em qualquer tipo de orquídea. Phalaenopsis não é que nem Cattleya, né? Porque assim, até então que o Daniel falou de Pode falar, não. inverno, porque assim, tem muita gente que fala, não plante Cattleya no inverno, porque muitas delas o ciclo realmente depende da época de chuva. Senão aí ela congela mesmo. A Phalaenopsis não tem isso, ela se adapta melhor. Mas aí o que acontece, tá, gente? Ela se adapta melhor, essa é a diferença dela, assim, por isso que... Assim, normalmente, o que acontece? As orquídeas, o que ela tem? Depois da época de floração dela, quando termina a floração, ela entra no estado de dormência, tá? E aí depois ela só começa a emitir novas raízes quando ela passa desse pequeno período de dormência, ok? Só que no caso de Cattleya, tem uma coisa bem interessante. Tem Cattleya que ela cresce raiz antes da floração e tem Cattleya que ela cresce raiz depois da floração. Então é isso que a gente tem que tomar também a mesma coisa. Não são todas as Cattleyas. Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso também. Normalmente eles falam isso quando a gente fala muito a questão das as Walkerianas, as Nobilior, né? Então essas maiores. Mas claro, de uma forma geral, as Phalaenopsis não tem esse tipo de problema. Você pode fazer esse replante que não tem problema nenhum. O que é interessante? Normalmente a gente mexer nelas sempre depois da floração. Se o substrato estiver muito ruim, aí você pode fazer a qualquer hora, porque é melhor você trocar o substrato do que deixar a planta morrer. Né? Mas normalmente eu gosto de fazer isso depois da floração,
Porque depois da floração ela entra nesse estado de dormência, quando ela começar a soltar a raiz nova, ela já está no substrato novo. Você não quebra aquela ponta da raiz, ou a parte de crescimento da raiz. Vocês vejam que essa planta aqui, ela praticamente toda a ponta de raiz dela estava estacionada. Então, hora para você mexer. Não, mas esses híbridos são impressionantes, né? Eu já fiz muito daqueles eventos de educação ambiental, né? Que até o César, conhece ele, a ideia fazia, sim, e tal. A gente também fazia. Em toda a época do ano. A gente prendeu a orquídea em todas as épocas do ano. E não foi isso que matou. A maioria das vezes matou por excesso de chuva. Ou falta de chuva. Ou vento exagerado, mas o inverno não matou. É impressionante. Não. Ela deu um jeito de soltar o que precisava para viver no inverno. É o que acontece, porque assim, são alguns... Inverno não é mais inverno, né? É um negócio meio maluco. Então assim, é muito, eu prefiro olhar para a planta, prestar atenção na planta e a partir dali eu faço o replante dela. Para vocês terem uma ideia, Pleurothales. Pleurothales, se você replantar ele no verão, você tem um risco muito grande de perder suas plantas. Por causa do excesso de água. Por causa do excesso de calor. Calor, não. Ela desidrata e morre. Quando você faz o replante, ela sente demais. Então, Pleurothales, normalmente, meia estação é a melhor época para você replantar ela. Então, isso vai depender muito do tipo de planta. As Phalaenopsis, eu sempre presto mais atenção na floração, principalmente em todas as espécies. Terminou a floração, está terminando a floração, aí eu faço o replante. Porque muitas vezes a haste floral, ela está aqui, mas ela está dormente. Então não tem problema, porque nas espécies, normalmente, o que acaba acontecendo? Quando é híbrido, floresceu, a gente vai lá e corta, para ela poder soltar uma nova haste floral, senão fica aquela haste floral muito longa. Nas espécies, a gente não corta a haste floral. Tá? A não ser que no caso de Amabris, que ela já está exageradamente grande, a minha está muito grande. Porque ela sempre repete a floração nos anos. Ó, essa haste floral foi de 2 anos atrás, ela continua florescendo, essa foi do ano passado e essa é a haste floral desse ano. Então o que acontece? Ela vai florescer nas 3 hastes florais. Então, uma gema floral sempre na ponta. E ela continua a floração dela. Então, por isso que a gente tem que tomar um pouco de cuidado. Quando é espécie, não tem necessidade de cortar, porque ela sempre vai repetir a floração, a não ser que ela seque. Algumas espécies, tipo Schilleriana, Filipinensis, ela seca a haste floral. Então, Mani, então a gente corta a haste floral. Agora, aquelas que não secam, você mantém ela porque ela entra em dormência. Então, é onde que a gente faz a replante, e depois, quando ela começa a florescer, ela já está no substrato novo. Tá? Então... Isso, já que a gente está nesse ponto aí. E a adubação pode fazer com ela com flor? Pode. Pode? Pode. A gente não tem problema nenhum. Ela precisa comer, com flor ou sem flor. Ela precisa comer. Então pode fazer adubação, sim. Então, ó, o substrato está aqui. O que eu vou fazer agora? Ó? Essa coisa é uma coisa muito importante. Ó. Aonde que eu quero que a planta fique? Eu quero que ela fique nesse nível do vaso. Certo? Então, ó, com os 2 dedos aqui, ó, eu seguro ela aqui na parte de cima, onde que eu quero que ela fique. E agora, ó, eu vou colocando o substrato aqui, olha. Tome um pouco de cuidado que não é socar o substrato, tá? Que muitas vezes o pessoal vai socar o substrato. Não, é só para colocar o substrato. Para ele descer até onde que ele tem que descer no vaso. Porque o substrato ele não pode ficar compactado, tá, gente? Então, ó, eu estou colocando ele, mas acomodando para que ele desça até onde que eu quero que ele desça. Normalmente o substrato, eu gosto de trabalhar ele com substrato úmido, eu molho o substrato, para não subir aquele pó que incomoda a gente no nariz da gente. Então normalmente eu molho todo o substrato que eu vou manipular, ele está sempre molhado. E pega mesmo, porque a turfa ela entra de um jeito, turfa, pó de carvão, nossa, isso incomoda demais. Ó, aqui ó, a planta ela já está plantada. Ah, Roberto, mas
ela ainda está mole, eu preciso apertar mais esse substrato. Não, não precisa, ó. Aqui é o suficiente, ó. E vocês vejam, ó, não está compactado. Agora, como que a gente faz para prender essa planta aqui? Porque ela está, ó, ela está balançando. O que eu faço? Ó? Normalmente eu pego um arame, esse daqui é um arame, esse daqui é um 16, tá? E eu faço um tipo de um gancho nele. Ó, um grampo. Aqui, ó. Um grampo, faço como um grampo. Pego aqui onde que tem algumas raízes, ó. E coloco as raízes por dentro. Ele vai prender as raízes dessa forma, tá? E ele vai prender no isopor. Ó, prendeu no isopor. Uma pergunta que você tem sentido. Toda pergunta tem sentido. Ele, o isopor e a pedra, eles são inertes, certo? Correto. O isopor, pelo fato dele ser dele manter a temperatura, seja fria ou gelada, não é melhor do que a pedra, que tem a sua característica mais... Não necessariamente. Muitas vezes isso daqui, o isopor, a gente acaba aproveitando ele porque isso daqui é um material tóxico. Então, se a gente jogar fora, ele também não é reciclável nem nada. A gente acaba aproveitando ele para plantar as orquídeas. Mas é muito pela questão da leveza. O vaso fica leve. Então, na sua bancada, onde você vai colocar as orquídeas, ele não fica pesado. E a raiz da orquídea, não sei porquê, qual o motivo, mas ele adora isopor. Ele procura isopor, ele entra dentro do isopor de uma forma que a gente fica besta de como que ela entra, né? Talvez pela eletricidade estática, alguma coisa desse tipo, não sei te dizer. Mas ele procura o isopor, né? E é muito mais pela leveza e pela praticidade, tá? Então, ó, tá plantado. O que a gente tem, ó, só vou dar colocar mais um grampo, porque como a orquídea ela é muito grande, essa é muito pesada, ela vai precisar de mais um grampo aqui para ela não ficar bamba. A macadâmia também é muito bom, né? Macadâmia é bom, só que a gente tem que tomar um cuidado com ela, porque se for muito úmido, ela estraga muito rápido. Porque ele estraga muito rápido. Ó, se vocês quiserem dar uma olhada aí como é que ficou, ó, só para vocês verem. Tá? Então é isso. Ela tá presa, tá aí, a gente pode regar, não tem problema nenhum, e o substrato não está compactado de forma nenhuma. A raiz vai conseguir se desenvolver da melhor forma possível. A macadâmia, como a gente estava falando, ela é um ótimo substrato, desde que não tenha muita umidade. Se tiver muita umidade, ela estraga muito rápido. E o tempo de vida da macadâmia, esse é um problema. É 2 anos, 2 anos e meio, a gente precisa trocar, que ela começa a apodrecer e aí ela estraga todas as raízes, mata todas as raízes das orquídeas. Então tem que tomar um pouco de cuidado com a macadâmia. Dona Priscila lá, cultivando quase tudo a macadâmia, palperiana, tudo. Tinha uma japonesa lá que só para tirar as macadâmias, rapidinho trocar. Mas macadâmia, se for seco, se você cultivar ela no seco, tipo cultivar valqueriana, nobilho, que não precisa de muita água, era dura, é fantástica. Mas a partir do momento que você precisa molhar com mais frequência, como uma Phalaenopsis, em 1 ano a macadâmia estraga. Fora que ela pode fazer uma... Daniel falou que o dele era catleia, né? Catleia. Fora que ela pode E fazer... mesmo catleia Apodreceu. apodrece, porque a vida útil da macadâmia é muito curta. Esse é o problema. Ela pode fazer uma concha de água. Também. Às vezes o pessoal compra Muito fechada, ela não está quebrada. E tem também o pessoal que compra mais barato, sempre tem o pessoal que fala, comprei mais barato, eles compram direto, às vezes nas fazendas. Então não vem limpo. Não. E está cheio de óleo ainda. E o óleo vai ferver, vai fermentar, né? Sim. Pessoal, só para complementar a informação, eu participei de uns grupos no norte de Minas, e a região lá é quase que deserto, Sim. o clima.
E o que salvou eles foi a macadâmia. Sim. O Fagner, o restante nada deu certo. Nada. Cada local É por isso que a gente fala, a macadâmia, se for seco, uma região seco, é ótima. Mas, se for uma região mais úmida, é muito complicado. Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado com o substrato que a gente utiliza. Tá ok? Bom, vamos lá para a gente dar continuidade. Então, umidade. Umidade são... as Phalaenopsis, elas são de plantas de região bem úmida, que a umidade é muito alta. Mas a umidade, gente, ela é diferente de molhar a planta. É a umidade que está no ar. É a umidade natural. A gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso. Não adianta a gente querer substituir a umidade em molhar a planta. Ah, eu vou comprar uma planta que gosta de umidade, então eu vou molhar ela mais vezes. Tomem muito cuidado com isso, porque no caso... umidade é diferente de molhar, né? Então tome um pouco de cuidado com isso, porque a Phalaenopsis, se ela ficar o tempo todo molhada, a raiz dela apodrece. Então tomem cuidado com isso, tá? E principalmente nas espécies, ela ficou molhada em excesso ou o substrato ficou muito compactado, a raiz apodrece e morre mesmo, sem dó, tá? E vocês vão perder a planta, é certeza. O ambiente, a umidade ambiente é desejável e é necessário no caso das Phalaenopsis. Já o excesso de rega, não. Tomar muito cuidado com isso, pois o acúmulo de água na planta pode ser propício ao aparecimento de fungos que em poucos dias podem danificar a planta ou, pior, podem matar a sua Phalaenopsis. Tá? Ventilação. Tá? Quando a gente fala ventilação, o que a gente imagina? Vento, né? O movimento do ar, correto? É justamente isso. É essa ventilação que a Phalaenopsis precisa aqui nas folhas para que ela seque rápido quando a gente rega, ok? Então por isso que se a gente ficar molhando direto, ela vai ficar molhada direto e pode ser atacada por fungo. Só que a ventilação a gente tem que pensar também. Eu preciso de ventilação na raiz. Então por isso que o substrato, quando a gente vai colocar na orquídea, tem que tomar um pouco de cuidado que ele não pode ser muito compactado. Porque se ele for muito compactado, a raiz não desenvolve e ela acaba morrendo, ela acaba sufocando, ela não respira, feia. Toda a parte de fora estava bonita. Vocês sabem por que isso aconteceu? O substrato estava muito compactado, estava um substrato velho e com muita umidade. O que acabou acontecendo? Aquelas raízes que estavam ali no meio morreram. E as outras que estavam livres, crescendo e se desenvolvendo maravilhosamente bem. Então esse é um cuidado que a gente tem que ter. Ela fala. É só a gente prestar atenção. Né? E a ventilação, ela é muito importante não só na parte de cima, tá, gente, mas nas raízes. Por isso que um substrato como esse, olha, vocês vejam, essa planta aqui, como eu falei para vocês, tem aproximadamente uns 3 anos que eu fiz o replante dela. A raiz de fora tá bonita, tá desenvolvendo, vocês vejam que tá cheio de raiz aqui fora, mas lá dentro todas as raízes estão vivas ainda. E se desenvolvendo bem, ó. Estão todas aqui vivas. Então, por quê? Porque o substrato não está compactado. E ela está conseguindo se desenvolver bem, porque tem ventilação lá dentro, então a raiz consegue se desenvolver bem também. Bacana? Então essa é um grande problema. E outra coisa, quando a gente fala substrato extremamente compactado e velho, e a gente aduba, pior ainda, porque ainda o adubo, se o substrato está velho ou está compactado, o adubo vai fazer mais mal do que bem. Ele acaba matando a planta. Essa adubação, o pH tanto do adubo quanto os sais que ele tem ali, o que seria um alimento se torna um veneno. Então a diferença entre o remédio e o veneno é a dose. Ele acaba se acumulando ali no substrato e acaba matando a raiz da orquídea também. Então tomem muito cuidado com isso, tá? Principalmente substrato velho para Phalaenopsis espécies. Temperatura.
Então, como a gente falou, né, tomar um pouco de cuidado aqui. A maioria das Phalaenopsis, elas são de temperaturas entre 20 e 35 graus. Quando esfriar demais, a gente tomar um cuidado com temperatura principalmente abaixo dos 12 graus, a gente evitar molhar as plantas. Então, se a gente sabe que vai esfriar demais, vai chegar uma frente fria, é melhor a gente parar de regar as plantas do que chegar à frente fria e o substrato estiver molhado. Porque não é a planta molhada, é o substrato molhado, tá, gente? Então, vai chegar uma frente fria semana que vem. Então, uns 4 dias antes, eu já tenho que parar de regar as plantas. 4, 5 dias. Para o substrato secar e quando chegar à frente fria, o substrato estiver seco, tá? Então, não é a planta, é o substrato que tem que estar seco. Tá ok? Uma outra coisa bem interessante. Quando as Phalaenopsis ficam em temperaturas prolongadas, abaixo do 15 graus, elas tendem a perder essas folhas mais velhas, elas acabam amarelando e caindo, tá? Então isso também acontece com as Phalaenopsis, porque elas são de temperatura quente. Então quando tem muito frio, ela acaba perdendo as folhas mais velhas. Tá ok? Me alguma coisa? É? Você levantou? Então tá jóia. Adubação, tá? Quando a gente fala em adubação, tá, gente? A gente tem que tomar um pouco de cuidado. Bom, tá. Adubação. Quando a gente fala em adubação, o que é importante? Frequência e sequência. Não adianta eu adubar minha planta hoje e deixar ela para adubar daqui a 60, 90 dias. É para adubar de 15 em 15 dias? Adube de 15 em 15 dias. É uma vez por semana? Adube uma vez por semana. Ah, eu não consigo fazer isso, eu não consigo adubar a cada 15 dias. Então não aduba. É melhor não adubar. Porque vocês imaginem, se eu como toda semana, se eu tenho comida toda semana, eu vou me desenvolver bem. Se eu tenho comida a cada 15 dias, vou me desenvolver bem. Agora, se eu não sei quando eu vou comer, eu acabo me estressando, acabo me dando um estresse. Então, no caso das plantas, é isso. Então, tomem muito cuidado. Se você vai adubar, aduba certinho. Toda semana ou toda quinzena, dependendo como o fabricante manda, né? Vocês veem a orientação do fabricante, aduba. A cada 15 dias, uma vez por mês, uma vez a cada 15 dias. Ah, mas eu não consigo fazer toda semana, eu não consigo fazer a cada 15 dias, eu consigo fazer uma vez por mês? Então faça uma vez por mês, mas não faz uma vez por semana, depois uma vez por mês, depois a cada 15 dias. Segue a frequência e sequência. Se é semanal, se é quinzenal, se é mensal, mas siga essa frequência e essa sequência. Porque o que o adubo é, gente? O adubo é uma complementação alimentar para a planta. O alimento que ela precisa, ela vai tirar daqui. O que para a gente é sujeira, teoricamente, né, o pó, essa matéria orgânica que está ali se decompondo, é ali que a orquídea tira o alimento dela. Então, para vocês terem uma ideia, quando a gente pega uma orquídea normal, que ela cresce os bulbos dessa forma, vocês sabem por que, por exemplo, uma catleia, por que ela cresce com os bulbos dessa forma? Isso daqui é tipo uma armadilha, para as folhas que caem da árvore ficarem presas aqui dentro. Porque ela começa a se decompor, e quando ela começa a se decompor, esse vai ser o alimento para a orquídea. Então esse é o alimento para a orquídea. É essa dissolução que está aqui, esse composto que para a gente é sujeira, né, aquele pó que quando cai a água na árvore, não vem aquela água marrom suja, aquilo ali é sujeira, né? Não, para a orquídea aquilo é comida, aquele é o alimento para a orquídea. Né? Então por isso que a gente tem que tomar um pouco de cuidado com a questão da adubação. Ela precisa dessa complementação de adubação, de alimento. Mas a gente tem que ter uma frequência e sequência para a gente não gerar um estresse na planta. Eu normalmente utilizo adubo a cada 15 dias, utilizo o Orchid Fert e utilizo o bocache também a cada 3 meses. É o que normalmente eu utilizo nas orquídeas. Tá? Ó, o que eu queria mostrar para vocês também, ó, essa daqui é uma outra Phalaenopsis, tá? Um outro Phalaenopsis que eu tinha em casa.
Essas Phalaenopsis aqui normalmente são algumas que a gente tem, que a Daniela compra para poder fazer as biojoias dela. Então ela fica lá para eu ficar cuidando depois das orquídeas. Sobra para mim depois. Essa daqui é uma orquídea pequenininha, tá? Ela acabou perdendo as folhas, ela quase morreu. Aí eu fiz o replante nela, ela começou a desenvolver, tá soltando raiz. A gente vai fazer o replante dela, só que eu vou plantar ela na madeira, tá? Então vamos lá. Primeiro, o que eu faço? Aperto o vaso. O substrato já fica solto, ó. Saiu. Pode acender. Agora eu vou plantar na madeira, ó. Então, essa daqui eu posso utilizar a sanção do campo, posso utilizar fatia de nó de pinho, posso utilizar o tipo de madeira, desde que ela seja dura, ou uma madeira que ela não solte resina, tipo eucalipto ou pinho. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Então são madeiras que não soltam resina, que sejam madeiras pesadas, né? Madeiras nobres. Uhum. Então essa daqui é a sanção do campo. Hoje é uma madeira que está bem disponível para a gente utilizar, né? Então a raiz também ela se desenvolve muito bem. Agora da mesma forma, tá? Eu vou prender essa orquídea. Como é que eu vou prender ela? É uma coisa que a gente tem que prestar bastante atenção. Como que é o crescimento dessa planta? Ó, vocês vejam que ela já mostra para a gente como que ela cresce. Ela cresce dessa forma, está espalmada para frente. Assim ela está de ponta cabeça. Não deu para a gente enxergar agora? E assim é a maneira correta. Por quê? A água bate aqui, escorre e não acumula água aqui. Então, eu vou plantar ela dessa forma na madeira. É assim que eu tenho que plantar. Então, ela vai ficar assim, ó. Dessa forma que eu vou plantar ela na madeira. Essa madeira na água para tirar o tanino? Não, porque o tanino, normalmente você vai ter em madeiras que você não pode plantar a orquídea. Eucalipto, ou que seja pinheiros, né, de uma forma geral, eles têm, aí você não pode utilizar. Coco, por exemplo, coco tem tanino, coco não dá para utilizar. Né? Então madeira de coco, mas essas madeiras são madeiras nobres, madeiras pesadas, essas madeiras não têm tanino, então você pode utilizar sem problema nenhum, tá? Então, ó, normalmente o que eu vou fazer aqui, ó, eu vou molhar essa raiz da mesma forma, só para eu poder ficar mais maleável, para eu poder mexer com ela sem quebrar muito essa orquídea, a raiz da orquídea. Então a forma de plantar a gente já enxergou, tá aqui, né? Então tá fácil. Então, o que eu faço primeiro? O que eu gosto? Vou mostrar para vocês como que eu gosto de fazer, tá? Ó, eu primeiro acomodo a orquídea. Eu gosto de acomodar a planta primeiro. Então, aqui, ó. Quando eu acomodo ela, ó, eu já sei o jeito que ela vai ficar, ó. Ela já mostra para você como que ela quer ficar. Não adianta você querer plantar do teu jeito. Você tem que olhar para ela e ver como que ela vai ficar. Ela vai ficar dessa forma. Eu gosto de utilizar abraçadeiras, porque eu consigo trabalhar com uma mão só. Eu trabalho sozinho, então eu tenho que tudo para trabalhar sozinho. Então o que eu faço aqui? Eu já prendi. Só tomar muito cuidado para não apertar muito, tá? Só para levemente, ó. Ó, ela tá maleável ainda, mas a planta já tá firme, já tá segura. O que eu faço agora? Agora eu vou colocar o esfagno. Então, aqui o esfagno, ó, molhado também, eu gosto de molhar o esfagno primeiro. E eu vou colocar o esfagno aqui, ó. Tomar cuidado na base da planta, ó. Não coloco muito. Acomodei ele aqui, ó. Vou colocar só mais um pouquinho ali do lado. Outra abraçadeira. Vocês vejam, trabalha só com uma mão. Abraçadeira é bom por causa disso, ó. Prendi.
E agora, só mais para o esfágano não ficar saltando muito aqui embaixo, eu vou colocar mais uma. Pronto. Eu prefiro. Você fica nessa pergunta, não vai enforcar no futuro? Não, porque a raiz, ela não, como que eu posso te dizer assim? A raiz, ela tem um diâmetro. Não é que nem um tronco, que ele vai aumentar o diâmetro dele. Entendeu? Então ele vai ser sempre o mesmo diâmetro, então ela não vai enforcar. Se crescer uma raiz nova, ela vai passar por cima, vai trilhar o caminho. Se for fazer uma catleia, por exemplo, ela vai soltar o rizoma lá na frente, não vai crescer. Ela já não vai mais prender. Só para comentar com o pessoal, a gente teve uma aula dia 4 e a pessoa fez tipo um bolachão de cimento e isopor misturado, Uhum. resina. Fez os furos, já deixou os furos prévios nesse bolachão. Aí só encaixou em cima, no furo colocou no faca-gato e travou. E travou. E assim, achei interessante que é muito levinho. Só fiquei preocupado que teve gente que mudou já sem vaso já. Ó. Tem que conhecer primeiro, né? Tem que conhecer. Cara, plantar platicério com isso aí é um... Ó, vocês vejam, ó, eu não preciso cobrir todas as raízes, que nem ficava aquela bola, tem que cobrir todas as raízes, você não precisa. A umidade que ela vai ter necessária para ela está aqui embaixo. Então, quando molhar, ela vai absorver a água que ela precisa e as outras raízes vão achar o caminho para se desenvolver. A obra de arte está pronta. Está pronta, é isso. E muito fácil e prático. Com uma mão só você consegue fazer. O cuidado maior, só não enforcar demais, não puxar demais, porque senão realmente você vai acabar quebrando a raiz da orquídea. Roberto, essas falenópolis desse fio maluco aí não morre, não? Não. Você tem que fazer isso. Você tem que tomar cuidado de não molhar elas quando está muito frio. Eu tinha uma folha gigante que veio do cara, era uma espécie, era grandona, na geada morreu. Mas aí que tá, tem que tomar um pouco de cuidado, porque vocês vejam, Phalaenopsis é temperatura entre 20, 25 e 35 graus. Uma noite de frio, 2 noites de frio ela aguenta, mas que nem lá na tua região você sabe como que é. É muito, muito frio. Então você tem que ter um orquidário coberto. Porque se pegar, o teu orquidário ele não era coberto, não sei se você cobriu agora, tinha só o sombrite. Então normalmente no inverno de São Paulo o que acontece? Vem aquela umidade, aquela serração, molha as plantas e depois vem o frio. Aí acabou, morreu. As Phalaenopsis todas vão ter problema. Esse é o problema. A água, ela molhar e depois vir o frio. Se vier o frio e estiver seco, não tem problema. Mas se ela vier o frio e ela estiver molhada, você vai perder a planta. Então, por isso que eu falo, o melhor investimento que a gente pode fazer num orquidário é cobrir o orquidário. Porque aí você consegue controlar a rega, consegue controlar a água nas suas plantas. Caso contrário, você vai perder muita planta, principalmente quando chega no inverno. Porque o nosso problema é o inverno ou o verão, tá? Só no verão, principalmente micro-orquídea. Porque aqui em São Paulo, normalmente entre janeiro e fevereiro, dezembro, final de dezembro, janeiro e começo de fevereiro, às vezes você passa 30, 40 dias chovendo todos os dias. A planta não seca o substrato. Se tiver em vaso, então, piorou. E esse que é o grande problema, porque aí a raiz acaba morrendo e a planta definha e acaba morrendo também. Tá joia? É água e sol, né? Então tem que tomar um pouco de cuidado com isso também. Bom, as outras formas... Mesmo ela coberta em si, então, e aí o vento lateral, aí é menos problema quando está frio, o vento continuar batendo no lateral, desde que ela não pega a geada direto. Sim, tem que tomar um pouco de cuidado. Agora sim, se você colocar mesmo nesse lateral, eu normalmente o que eu fazia quando eu cultivava as orquídeas abertas, tá? Que é eu cultivo em casa, eu ponho uma cortina de sombrite. Roberto, mas a cortina de sombrite ela não vai, ela evita que esse vento, ela pelo menos ela bate ali, fica
80% da umidade fica ali, naquela cortina de sombrite. Quando é um inverno muito rigoroso, eu tenho que cobrir com plástico. Eu cobria com plástico. Porque assim, fazia uma cortina, mesmo provisória, a Daniela amava, que ficava linda a varanda de casa, toda coberta de plástico, porque às vezes aqui no inverno, você passa, aqui em São Paulo, você pega 2, 3 dias com temperatura muito próximo do zero. E é esses 2, 3 dias que mata a tua planta. Então, às vezes, eu cobria até com plástico o meu orquidário, quando ele não era coberto, justamente para esses 2, 3 dias de geada, de frio muito excessivo. As minhas lá no sítio, eu faço uma cabaninha com 3 pau e coloco capim. Porque tem contato. É uma barreira. Qualquer barreira física que você conseguir fazer já minimiza esse problema. Qualquer barreira. Tá? Porque aqui a gente não tem tanto problema que nem tem o pessoal lá no sul. No sul o pessoal tem muito problema com geada e perde muita planta com geada. Essa barreira eu vi quando eu fui na sua casa, aí eu comecei a reproduzir no meu quintal. Uhum. Só que lá eu tinha problema de luz, então eu não podia pôr sombrite. Então eu comprei tela de mosqueteiro, branca. Né? Ela salvou as plantas, porque o vento levava a umidade embora. Então por mais que eu tivesse planta, um monte de vaso, um monte de tranqueira embaixo com água, o vento tirava. O vento carregava. E aí eu cerquei, o vento parou de ser agressivo. E aí, ele bate ainda, mas ele não leva a umidade embora. Aí eu consegui ter micro-orquídea assim, porque deixando aberto, morriam tudo seca. Eu falo, caramba, mas não tem umidade, o vento secava. Porque a umidade ela está aqui no chão, né? Só para vocês entenderem. A umidade está no chão. Quando ela sobe, bate o vento, leva essa umidade embora. Ela não chega na planta. E quando a gente coloca uma tela, um sombrite, qualquer coisa que a gente coloque, para a gente não parece que é uma barreira eficaz. Mas ela é muito eficaz porque o vento bate nela e rebate. Então ele não entra dentro do ambiente e não leva a umidade embora. Perfeito. E hoje em dia eu uso em cima, que estava vendo que fazia assim o vento, no ambiente que eu tenho, a gente usa luminete. Luminete, ótimo. Já segura o que a gente precisa, que a temperatura e umidade. E não escurece. E não escurece. Ótimo. Fantástico. Perfeito. Perfeito. Então vocês vejam, tudo isso que ele viu em casa e eu aprendi com as orquídeas que foram me mostrando o que elas precisavam. E a solução também para a umidade agora, que a gente tem reproduzir a Tailândia, vamos dizer assim, a floresta da Bornéu. A Maíra, minha esposa, tem uma coleção de folhagens. Tá. Tem um monte de alocácia, filodendro no chão. E eles vão sim também entrando, aí fica junto com as orquídeas. Cara, com o ambiente. Fica um ambiente maravilhoso. Perfeito. Perfeito, perfeito. Eu nunca tive Masdevalha. Sempre falei, pô, não tem esse. Agora eu tenho Masdevalha, eu tenho. E às vezes Masdevalha é complicado, porque um dia de calor e seco que você pega, a planta morre inteira. E agora tem flor, tem tudo. Por causa da reprodução da floresta, né? Que legal. Bom, gente, vamos lá para a gente poder terminar aqui agora, né? Então, adubação quinzenal, o mais completo possível, frequência e sequência da adubação e, como eu falei para vocês, o que eu utilizo já. O Micro-Orchis Fert e utilizo o Bokashi. Ótimo, que bom, fico feliz. Que bom, que bom. Bom, formas de plantio, né? Então, a gente já mostrou algumas formas de plantio. Vaso e cachepô, a gente pode utilizar vasos transparentes, pode utilizar vaso preto também, tá? Não tem problema nenhum, só que ela perde um pouco da eficácia da raiz. Pode utilizar essas placas de plástico, ó, vocês vejam o enraizamento da planta. Pode utilizar bolachinhas, ó, bolacha de sanção do campo, ó, vocês vejam o enraizamento que ela tem. Essa aqui é uma Phalaenopsis parish. Ou leque de madeira, ó. Só que muitas vezes a gente fala assim do leque, né? Ele pode ser dessa forma ou pode ser dessa forma. Essa planta ela está plantada dessa forma, ela crescendo para baixo. E o enraizamento dela, ó como que está o enraizamento dela, perfeito, né? A planta se desenvolvendo muito bem.
E isso daqui que é o saudável da planta, né? Vocês vejam essa daqui, esse lequinho, ele até quebrou aqui em cima já, ó, mas vocês vejam, ó, pode pegar na raiz, não tem problema nenhum não. O desenvolvimento da raiz, essa daí é uma lobby. Leque de madeira, semi-hidroponia e placa plástica. Então tudo isso é o que a gente pode plantar as orquídeas, e principalmente os phalaenopsis também. Temos que enxergar a planta como um todo. Então a planta para nós não é só essa parte de cima, não é só as flores, é o todo. É a planta, é a flor, é a raiz. Isso tudo é importante para nós. E a gente tem que sempre saber, né, que as raízes são a parte mais importante para a planta. É o que ela precisa, é o que a gente tem que aprender a cultivar. Então vocês vejam, uma planta como essa, a quantidade de raiz que ela tem. E é uma planta pequena para a quantidade de raiz que ela tem, mas se ela tiver essa raiz saudável, ela vai florescer e vai crescer muito bem. Para nós, normalmente elas ficam escondidas, as raízes, e a gente não dá atenção para a raiz, a gente só olha para a folha, só olha para a flor, e a raiz é a parte mais importante que a gente precisa cultivar na orquídea. A gente cultiva a raiz, não cultiva a planta. Quando a gente for utilizar, sempre vaso cachepô proporcional ao tamanho da planta. E o substrato tem que ter boa drenagem e granulometria média. Então vocês vejam, é isso, não pode compactar. Principalmente para as orquídeas phalaenopsis, esse substrato ele tem que ficar bem ventilado, bem aerado. Então ele não pode ser um substrato que compacte. Então vocês podem utilizar vários tipos de substrato, desde que ele não compacte essa raiz. Qual o melhor macadâmia para nós? Um ambiente muito úmido, ela não é legal. Lá, região mais seca, ela é ótimo. Brita, região seca, é ótima. Para a gente cultivar cataleia também é muito bom. No sul, eles utilizam muito brita no cultivo também, porque lá a temperatura sobe muito, também é muito alta. Casca de pinos é ótima. Esfagno é ótimo, desde que o seu ambiente seja um ambiente que proporcione esse tipo de substrato para ser utilizado. Todo substrato é bom, mas todo substrato também pode ser ruim se o seu ambiente for um ambiente que não seja adequado para aquele tipo de substrato. Então por isso que a gente tem que escolher sempre o melhor substrato para o nosso ambiente, porque o mais importante é o nosso ambiente e a gente tem que aprender a entender o nosso ambiente para a gente poder cultivar as nossas orquídeas de uma forma adequada. Leque e placa de madeira, né? Como eu mostrei para vocês, normalmente eu fixo a planta, eu gosto de prender a planta primeiro, depois eu coloco uma quantidade de esfagno na base da planta. Vocês vejam que eu não coloquei em toda a raiz, só um pouco na parte da base da orquídea, para que ela possa ter a umidade que ela precisa e vai se desenvolver. As raízes, se precisar de mais umidade, ela vai buscar o esfagno. Se ela não precisar, ela vai para fora, como essa daqui, olha. Foi colocado um pouco de substrato aqui de esfagno, ela foi plantada na raiz, no sanção. Vocês vejam que agora o que está acontecendo? Todas as raízes estão fugindo do esfagno. Por quê? Ela só vai pegar o que ela precisa. O resto ela vai para fora. Para buscar o quê? Alimento, para buscar comida. E depois é só pendurar no lugar adequado. E outro cuidado, não precisa exagerar no esfagno. Vocês vejam que a quantidade que a gente coloca é uma quantidade pequena. Semi-hidroponia, né? Tem algumas pessoas que utilizam, né? Então semi-hidroponia é fácil também. Se você quiser, você pode pegar uma garrafa PET, mais ou menos nessa altura você corta ela, deixa aqui uns 2 dedos de reservatório de água e faz vários furos nela. Pode utilizar brita, pode utilizar argila expandida e você faz o plantio como aqui é feito também, como aqui o pessoal planta dessa forma também, né? Então a semi-hidroponia também é algo que pode ser utilizado. E para as orquídeas, para as phalaenopsis, também pode ser utilizado isso. Qual a observação que vocês têm que ter? Esse reservatório ele tem que ficar realmente no fundo do vaso. Não pode encher muito de água, não pode tomar... a água não pode ser muito alta. Então você tem que fazer vários furos aqui para que a água possa escorrer e só ficar uma fina camada de água aqui embaixo. Placa plástica. Isso, muitas vezes a gente tem uma certa aversão, a gente torce o nariz quando a gente vê
placa plástica para ser utilizada em orquídeas. Mas vocês vejam, é um material inerte e olha como a raiz se desenvolve. Tá? Esse é um tipo de placa plástica que normalmente é utilizado fora do Brasil. E aqui a gente está começando a utilizar e olha só o resultado disso. Fantástico. Isso daqui vem com a importação. Eu não consegui ainda comprar aqui no Brasil, não tem ninguém no Brasil que faça. Já fizeram uma aqui no Brasil, mas ela não é dessa forma. É uma diferente, né? Então a gente não consegue ainda, não está da forma que a gente gostaria para cultivo. Mas vocês vejam, as duas cultivadas em placa, olha como que ela está. Olha o enraizamento. Você compra ferramenta, o pessoal de ferramenta que coloca por trás, né? Esse tipo de planta, como que é a umidade, rega? Eu ponho assim, ó, um pouquinho de esfagno na base, ó, vocês veem que tem um pouquinho de esfagno, e é como se fosse na madeira. Então eu vou regar, o que eu faço aqui? Porque não existe uma rega para a rega. Então não tem regra para rega. É pôr o dedo. Sentiu que está seco, é hora de regar. Seco que a gente fala, tá? É levemente úmido. Então eu vou pedir para você colocar o dedo nesse esfagno que está aqui. O que você está sentindo? Ele está 100% seco? Não, ele está levemente úmido. Agora é hora de regar. Não é quando ele está seco, porque é que nem a gente. Quando a gente bebe água, a gente só bebe água quando a gente tem sede, né? Mas quando a gente tem sede, a gente já está desidratado. A gente tem que beber água antes da gente sentir sede. E a orquídea é a mesma forma. Não é secar o substrato, ele tem que estar com essa umidade. Então eu vou passar essa planta para vocês de novo, então vocês vão ver, coloca o dedo no substrato que está aqui, vocês vão sentir, ele está levemente úmido. Esse é o momento certo que a gente deve regar as orquídeas. Olha. Obrigado. Vaso a mesma coisa. O dedinho coloca lá, tem que estar levemente úmido, não pode estar seco completamente. Né, Roberto? O pessoal fala que planta também não está aqui, naqueles tacos antigos. A bactéria, normalmente, ela aparece quando ela está combinada duas coisas. Muito calor, muita umidade. Excesso de umidade, excesso de calor. Tá? Fungo. Mesma coisa, excesso de calor, excesso de umidade. E aí o que a gente tem que prestar atenção nisso daqui? Isso daqui mata a nossa orquídea. E muito rápido, porque muitas vezes o fungo ele se associa com a bactéria e ele acaba agredindo a planta e matando ela muito rápido. Porque vocês sabiam que o fungo e a bactéria estão aqui dentro? Ele está aqui dentro. É que nem o vírus da gripe, ele está aqui, que nem bactéria, está aqui. Só que se o nosso organismo ele estiver debilitado, a gente vai pegar o resfriado. E aqui é a mesma coisa, se a orquídea ela estiver debilitada, o fungo e a bactéria vai atacar ela muito mais facilmente. Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado, principalmente com substrato muito velho que gera muita umidade e falta de ventilação nas plantas. Então quando a gente vai colocar as plantas, tá? Tome cuidado de não colocar uma planta assim. Ah, porque eu vou conseguir comprar mais uma planta. Então o que eu faço? Ah, faço assim. Então quer dizer, eu tenho um espaço assim, eu coloco as duas plantas, mas aí eu vou lá numa exposição, vou lá e compro mais uma orquídea. Só que o meu espaço é esse. O que eu faço? Coloco aqui. A flor. Deixa ela aí. Aí o que acaba acontecendo? Mas é isso que a gente faz. Aqui está dramatizado, mas é isso que a gente faz. O que acaba acontecendo? Não tem ventilação aqui. Acabou a ventilação, o fungo que está aqui dentro achou um ambiente propício para ele. O que ele vai fazer? Ele vai atacar a orquídea. Pega a doença em tudo. E ele espalha muito rapidamente. E o fungo, sabe como que o fungo se espalha? Através da água. Então, se tiver uma doença nessa planta, quando eu regar, vai bater a água aqui e vai jogar para essa, fungo para essa. Depois vai jogar para essa, depois vai jogar para outra. E se elas estiverem separadas, a ventilação já vai ser boa. Mesmo que de repente essa pegue uma doença,
não vai chegar até essa outra, porque isso daqui é uma barreira de ar que existe aqui. Então tem que tomar um pouco de cuidado para a gente não acumular plantas em excesso, né? Tem que tomar cuidado. É só comprar mais um terreno, comprar mais uma casa. É simples, né? Aqui, olha, então só para a gente aqui colocar, bactéria e fungo, eles têm os defensivos próprios para elas, tá? Para que a gente possa combatê-las, né? Então a gente tem os bactericidas e fungicidas. Só que tome muito cuidado com esse tipo de produto, porque muitas vezes eles são altamente cancerígenos. Então tome muito cuidado. Use EPI, equipamento de proteção. Tome muito cuidado que muitos desses produtos químicos são nocivos para a nossa saúde. Cochonilha e pulgão, tá? Eles são mais simples de tratar, né? Com qualquer tipo de inseticida a gente consegue combatê-los. Mas a cochonilha e o pulgão, justamente a mesma coisa. Se as plantas estão acumuladas, eles vão passar rapidamente de uma planta para outra. E a gente tem muitos inseticidas eficazes aí no combate de cochonilha e pulgão. Mas se a gente não tiver um cultivo adequado, a gente não consegue combater ele, porque ele acaba ficando escondido entre as plantas ou ali entre as folhas e a gente não consegue combater ele de uma maneira adequada. Ácaro, tá? Ácaro é um grande problema, principalmente no verão, tá? Porque hoje não tem mais nem verão nem inverno, então às vezes o ácaro também aparece no inverno quando a temperatura está muito alta, né? O ácaro é o tipo de uma aranhinha pequenininha, que a gente só enxerga ela através de uma lupa. E ele acaba machucando todas as folhas das orquídeas e elas ficam toda pintadinha, muito feia. Como que a gente reconhece o ácaro? Nas costas das folhas das orquídeas a gente olha com uma lupa. Se tiver um inseto pequenininho e algumas teias, pequenas teias, aquilo é o ácaro. E ele também tem um tipo de veneno específico para combate dele. Porque o mesmo veneno que combate cochonilha e pulgão não combate ácaro. Tá? Tome muito cuidado com isso, porque às vezes a gente tem ácaro e a gente está combatendo com um tipo de veneno que não é eficaz. E o ácaro tem um veneno muito eficaz para ele. Tá? Lesmas e caracóis, isso principalmente quando está a brotação, a gente tem que comprar um lesmicida, não tem uma outra coisa que a gente pode fazer, ou criar algumas iscas para capturar as lesmas e caracóis. Normalmente elas gostam muito das hastes florais e das folhas que estão nascendo. Então tomar um pouco de cuidado aí com as lesmas. Também tem os acaricidas que a gente pode utilizar. Nas pontas de raiz com aquele caracol bem pequenininho. Aquele bem pequenininho, né? Não dá para ver, é difícil. E ele anda muito devagar, às vezes ele nem chega na isca. Mas é uma maneira que a gente tem de combater. Utilizando a isca, você consegue minimizar isso, pelo menos ele fica controlado. A gente consegue controlar, a gente não consegue acabar, mas fica controlado. Nossas plantas não tem, né? Tem, eu tenho também. É um problema que a gente tem sempre. Tem que ter. O que a adubação não faz, tá, gente? É uma coisa que a gente tem que prestar muita atenção. Ela não corrige erro de cultivo. Então não adianta a gente não cultivar, não dar luz adequada, não dar ventilação adequada, não usar o substrato adequado, não utilizar a ventilação ou a régua adequada e depois querer que o adubo faça a sua planta florir ou a sua planta ficar bonita. Ela não vai fazer. Então a gente precisa primeiro cultivar adequadamente as nossas orquídeas, tudo isso que a gente falou e mostrou para vocês, para sim depois a gente entrar com a adubação, porque a adubação ela é um complemento de alimentação para a sua planta. Tá? Organização. Gente, isso é primordial. É o que a gente faz na casa da gente. Então se a gente organiza a casa da gente, organiza o armário da gente, organiza a mesa de trabalho da gente, o nosso orquidário ele tem que ser organizado. E muito, porque senão a gente também não tem sucesso no cultivo das nossas orquídeas. Precisa estar organizado. Quando a gente quer chegar em casa, quer uma casa bem arrumadinha, cheirosa, bonitinha, o nosso orquidário tem que ter assim também, tá? Varrer, limpar, organizar, trocar vaso, limpá-lo, lavar quando for necessário. É assim que tem que ser o nosso orquidário e as nossas plantas também.
senão a gente compromete o desenvolvimento das plantas. Aprendendo com as plantas. Como? Conversando com elas. Gente, a gente tem que observar, acompanhar, ver o desenvolvimento da planta, porque a partir daquilo que a gente fez com aquela planta que passou aqui para vocês, o que vocês acham que essa planta tem? O que está certo? O que está errado? É isso. É dessa forma que as orquídeas conversam com a gente. E a gente tem que observar para a gente ir aprendendo com ela. Aonde que ela gosta de ficar, aonde que ela não gosta, como é que está a raiz, como é que está a folha, como é que está a floração. Né? Então é através da observação, é a gente conversando com as nossas orquídeas. Bom, aprenda a conversar com elas. Bom, gente, as orquídeas, isso para a gente finalizar, elas são seres vivos, tá? Então elas têm vida, são seres vivos. Então a gente merece toda a nossa atenção, principalmente quando ela não está florida, porque aqui é onde que ela está pegando toda a energia para poder soltar uma bela floração. Então é aqui que ela precisa dos nossos cuidados, principalmente quando ela não está florida. Tá joia? Bom, gente, sucesso no cultivo para vocês todos e muito obrigado por essa tarde maravilhosa. Pessoal, licença um pouquinho. Seu Hélio pediu para mandar um abraço a todos, agradecer a presença, o Roberto Martins, todos que compareceram hoje. Ele gostaria de estar aqui, mas se ele não chegar a tempo, se ele chegar, ele vai dar um abraço pessoalmente. Se não, ótimo. eu vou pedir para vocês. Então tá bom, muito obrigado. Silvana, pode fazer o convite pessoal? Pessoal, só fazer um convite para vocês, tá? Dia 1º a gente vai ter uma aula no Plantar em Casa. A gente teve dia 4 de maio. O tema de imediato, o professor é o Rodrigo aqui, que é o tratamento de inverno no pomar, muito importante, ó, ácaros, pulgão e cochonilha. A gente faz no pomar. Outro tema que a gente tem é de uva, lá a gente vai fazer poda de porta-enxerto para o pessoal levar. Tem um professor do Instituto Federal que vai estar ensinando lá. E outros temas vai conforme a turma. A gente tem plantas medicinais, todo mundo vai levando saca, pegando muda. Tem, como eu falei, pomar, e tem até uma quantidade. A gente teve uma aula de orquídea lá na última aula. Se tem turma para isso, a gente pode bolar. A gente tem se interessar, é só chamar no grupo particular, tem um WhatsApp aí no grupo. A gente estava falando de R$30 com valor voluntário, para quem quiser ajudar, para custear lá. Mas a presença de todo mundo aqui é muito importante. Se vocês quiserem ir lá, a gente, se puder ajudar. Fica aqui perto de Amador Bueno. É Plantar em Casa. No Google você pode plantar em casa. Que vai ser a outra nós começamos. Foi 8h30, né, Rodrigo? Chegou atrasado. A última pessoa saiu 7h30 da noite. E a gente não terminou ainda a aula. Eu estou inscrito. É igual. Olha, hoje reunião no grupo de orquídeas aqui no NOC. Roberto Martins, e agora eu sorteio, hein? Senhor Edson, cadê o senhor Edson? O Edson foi embora lá, ó, foi embora, perdeu. Um pouquinho, fala o número. O 5, né? 1 a 10. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Imara! Imara! Ah! Oh. Imara, fala o número de 1 a 10. Pulando 5 e 7. Olha, cadê? Isso aqui. Olha, ganhou mesmo, hein? De 1 a 10? 7. 7 já foi. Ah, 7 é no meu? 5, eu que falei. Vai lá, vamos ver se acerta o meu agora. 10. 10. Marlene! Aê! E é isso aí, além de aprender, hoje foi Falenópolis, já tem o sorteio no final ainda. Vamos lá. Todos convidados, pessoal. NOC aqui em Barueri.